Seguindo no texto, Allan Kardec foi a proposta para o século XIX e para parte do século XX, e a apometria é o degrau mais evoluído no qual Kardec encontra-se totalmente ultrapassado. Tese com a qual, na condição de espírita, eu não concordo em absoluto. Na prática e nos métodos de libertação dos obsessores, a violência que ditos métodos apresentam, a mim, pessoalmente, me parecem tão chocantes que fazem recordar-me a lei de Talião que Moisés suavizou com o código legal e que Jesus sublimou através do amor. Muito bem. Novamente, Divaldo afirma aqui que ele não é apômetra, tá? E ele coloca assim: eu não concordo em absoluto. Baseado em quê? Você leu as obras de Dr. Lacerda, você participou de algumas sessões apométricas sérias para entender o resultado e a resultante, inclusive com a mediunidade sensacional que você tem, Divaldo, seria assim de grande valia para você tirar a prova dos 9 e visualizar literalmente com seus próprios olhos o que acontece numa sessão apométrica. E aí falta um pouco de estudos, talvez, ou de uma leitura da lei do amor, que ela é derivada em duas leis, lei de misericórdia e lei de justiça. Tá? Dentro da dualidade da lei do amor, nós temos a lei da misericórdia, que acolhe, e a lei da justiça, que coloca limites em algumas questões. E aí, de novo, a gente não vai se aprofundar aqui nessa questão, justiça e misericórdia, que também estará pautado nos nossos estudos adiante, mas é preciso entender sobre essa ótica para a gente entender por que em alguns momentos a apometria funciona como ferramenta de contenção ou não, mas não de forma violenta. Tá? Vamos partir de um princípio aqui, fazendo uma analogia a um policial. Às vezes, um policial, para manter a ordem, ele é necessário de utilizar, ele necessita de utilizar uma forma de atuação um pouco mais rígida, um pouco mais firme. Isso nada tem a ver com violência. Tá? Quando ele ultrapassa o limite da sua força, da sua autoridade, ele pode sim incorrer num ato de violência, mas nem sempre e às vezes necessário utilizar-se da autoridade, da austeridade, da força, num certo limite para manter a ordem, a força ordenadora do caos. Isso se chama lei de justiça, ok? Seguindo o nosso texto, quando as entidades são rebeldes, os doutrinadores, depois de realizarem uma contagem cabalística ou de terem o gestual muito específico, expulsam pela violência esse espírito para o magma da Terra, a substância ainda em ebulição do nosso planeta, e o colocam em cápsulas espaciais e disparam para o fundo da erraticidade. Primeiro, não há contagem cabalística, há uma contagem, tá, de pulsos. Se vocês lerem sobre Ramatiz, ele explica o que o pulsar significa. É um detonador psíquico, é um acionador das forças dos chakras baixos, esplênico, básico, genésico, gástrico, porque existem pontos que estão ligados aos nossos chakras aqui. Enfim, serve de muleta mental. Nós também não vamos nos aprofundar aqui. Se algum grupo espírita captura, como é dito aqui, um espírito e joga ao magma terrestre, eu também condeno esse grupo apômetra, desculpem, se algum grupo apômetra faz isso, porque não é isso que se faz com apometria séria. Ok? Nem ao fundo do mar, nem ao magma terrestre, nem ao espaço, nem à erraticidade. Os espíritos são às vezes contidos, ora sim, ora não, às vezes acolhidos, às vezes tratados e encaminhados para bolsões de tratativa. No nosso caso, nosso grupo é o Hospital Amor Verdadeiro. Olha que nome bonito. Hospital Amor Verdadeiro. Não iremos examinar a questão esdrúxula desse comportamento,
Mas se eu, na condição de espírito imperfeito que sou, chegasse desesperado num lugar pedindo misericórdia e apoio na minha loucura, e o trem, o meu próximo, me exilasse para o magma da terra, para eu experimentar a dureza de um inferno mitológico ou ser desintegrado, ou eu renegaria aquele Deus que inspirou esse adversário da compaixão. Ou se me mandasse numa cápsula espacial para que fosse expulso da Terra, com qual autoridade? De novo, aonde é que isso acontece? Bem, esse texto, atribuído a Divaldo na transcrição de um áudio a qual ele palestrou, enfim, foi transcrito e, gente, puro achismo. Tá? De novo, falta estudo, nenhum espírito é desintegrado, nenhum espírito é entregue ao exílio. Tá? Alguns espíritos são encaminhados para a força de justiça superior, a qual fará a avaliação se ele será expatriado ou não. Mas isso são raríssimas exceções com espíritos de extrema periculosidade, depois de esgotado todas as possibilidades de negociação, acolhimento, amparo e assim por diante. Reflitam sobre. Mais uma vez, seguimos aqui. Quando Jesus disse que o seu reino é dos miseráveis, na parábola do festim de bodas, ele mandou buscar os mendigos, aqueles que estão nos lugares escabrosos, já que os eleitos recusarão e mataram os seus embaixadores. Nada a dizer sobre esse texto aqui. A doutrina espírita centraliza-se no amor e a todas essas práticas novas, das mentalizações, das correntes mentomagnéticas, psicotelérgicas, para nós espíritas merece todo respeito, mas não tem nada a ver com espiritismo. Seria o mesmo que as práticas da terapia de existências passadas nós realizarmos dentro da casa espíritas, ou da cromoterapia, ou da cristalterapia, fugindo totalmente à nossa finalidade. Divaldo está sendo excludente de algumas coisas e incoerente. Eu vim de uma casa espírita que durante o passe magnético muitas vezes se mentalizava a cromoterapia. Passes mentalizando um dourado, um azul, um verde. Então temos aplicabilidade de cromoterapia dentro de uma casa espírita, sim, de muitas casas espíritas. Temos aplicabilidade de fluidoterapia ou passe magnético, que é uma outra ferramenta dentro da doutrina espírita, e tantas outras ferramentas que podem servir de complemento ou suplemento para a tratativa do indivíduo como um todo, ok? Isso, espiritismo é espiritismo, cromoterapia é cromoterapia, apometria é apometria, passe magnético ou fluidoterapia é fluidoterapia, tá? Pensemos numa grande caixa de ferramentas, numa grande prateleira contendo tudo isso. Reflitam. Eu estou trazendo essa temática para que nós possamos refletir. Nada contra, repito, a figura de Divaldo, nada contra aos espíritas, aos kardecistas. Já transitei por esta escola, sou muito grato por toda a base que tenho e tive até aqui. Mas peço a reflexão, ok? Discordem de mim, discordem dos apômetras, discordem da apometria, mas com base. Use o crivo da razão. A casa espírita não é uma clínica alternativa, não é lugar onde toda experiência nova vai colocada em execução. Tenho certeza de que aqueles que adotam esses métodos novos, primeiro, não conhecem as bases kardecianas e ao que conheceram-nas nunca vivenciaram para terem certeza. Seria desmentir todo o material revelado pelo mundo espiritual nesses 144 anos na codificação, no Brasil e no mundo, pela mediunidade incomparável de Chico Xavier, as informações que vieram por esse médio ímpar, pela notável Ivone do Amaral Pereira, por Zilda Gama, por tantos médiuns nobres conhecidos e nobres desconhecidos no seu trabalho de socorro. Vamos lá. Vou fazer uma paralelo aqui com a física quântica. A física quântica veio desmerecer e descreditar tudo que Albert Einstein trouxe para
o avanço da física moderna, veio desmerecer tudo que aprendemos na física cartesiana, com Newton e tantos outros. Nós estamos num processo evolutivo onde os conceitos são revisitados, caem por terra conforme a gente expande a nossa capacidade de conhecimento. Lembro-me na minha infância que eu aprendi que o átomo era contido pelos prótons, nêutrons e elétrons, a menor partícula divisível, e hoje sabemos que essas partículas são fissionáveis em aceleradores de partícula, gerando subpartícula, como quarks, leptons, mesons e outras partículas, subpartículas, a qual a física avançada vem estudando. E isso não desmerece o estudo anterior, tá? A matemática avançada não ignora a tabuada do 2 até a tabuada do 9, que é a base. Ok? A base que Kardec trouxe e tudo mais não descredita tudo que foi trazido por esses médiuns, sim, de grande vulto, de grande notoriedade. E aí digo sim, que a casa espírita, ela pode ser sim uma clínica, ela é uma clínica alternativa à medicina convencional que está falida, tá? Ou um complemento à medicina tradicional. Temos um senso hoje de que a medicina tradicional não dá conta de todas as patologias, e aí grande parte de diversas patologias, inclusive hoje, a Organização Mundial da Saúde, isso já foi publicado por Dr. Sérgio Luiz, Felipe, isso, o doutor que pesquisa a glândula pineal, depois eu corrijo se estiver errado, agora que não me falha a memória, acho que esse é o nome dele, Luiz Sérgio Felipe, isso. Dizendo que a Organização Mundial da Saúde reconhece os processos obsessivos como patologia, reconhecida em CID. Tá? Muito bem, então nós temos aí a ciência admitindo questões espirituais, extrafísicas e vice-versa. São complementos na tratativa do ser na sua integralidade. Então, podemos enquadrar sim a casa espírita como uma clínica alternativa, onde há trabalhos de assistência psicológica, onde há trabalhos de reequilíbrio energético, de reequilíbrio espiritual e também de reequilíbrio da saúde física. Muito bem. Então, se alguém prefere a apometria, divorcie-se do espiritismo. É um direito, mas não misture para não confundir. Confunde quem não para estudar. Confunde-se quem não usa o crivo da razão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e elas podem caminhar juntos. Se a fluidoterapia, se o magnetismo, se a cromoterapia, se o atendimento fraterno, que nada mais é do que um trabalho similar a de um psicólogo, tá? Num grau menor, ocorre dentro de uma casa espírita e isso não mistura as bolas. Se uma evangelização infantil trabalha junto com uma mocidade, que trabalha junto com escola de paz, que trabalha junto com processo de desobsessão e assim por diante, dentro de uma casa espírita, a entrega de sopa, a entrega de cestas básicas para gestantes e assim por diante. Por que esta ferramenta não pode vir a agregar? Por que eu tenho que escolher entre A ou B? Isso é extremamente segregador. Pensem, reflitam.